Sabe um problema super comum no mundo corporativo? Aquele de gestores que parecem, sei lá, ter medo de agir como chefes? Pois é, nesta análise a gente vai mergulhar nas ideias de Bruce Tugan e do livro dele Não Tenha Medo de Ser Chefe. Ele traz uma solução, olha, bem direta e poderosa para essa questão da liderança hoje em dia. Então, vamos direto ao ponto. Parece que existe uma epidemia silenciosa rolando nas empresas que o Tugan chama de medo de liderar. E olha, esse medo é a raiz de um monte de problemas que a gente vê nas equipes por aí. E essa é a grande pergunta, né? Por que isso acontece? O livro vai fundo nisso. E a questão não é falta de competência técnica, não. É algo bem mais profundo. É um receio mesmo, sabe? De exercer autoridade, de cobrar, de ser o chefe. Bora entender de onde vem esse medo. O Tugan tem um nome para isso. Ele chama de gestão ausente. Sabe como é? É aquele tipo de liderança que, para tentar ser legal, para não criar conflito, acaba sumindo. O gestor tá lá, de corpo presente, mas a liderança dele, cadê? Ele foge daquelas conversas difíceis e, no fim das contas, a equipe fica totalmente sem rumo. E o resultado disso? É um desastre. Pensa bem, sem direção clara, a produtividade despenca. Ninguém sabe direito quem faz o quê e aí vira aquela confusão. A equipe se sente largada, sabe, e fica desmotivada. E claro, onde tem falta de regra e ninguém para mediar, os conflitos aparecem. Tá, mas por que isso acontece? Qual é a principal causa dessa gestão ausente? Bom, segundo Tugan, o problema está na armadilha de querer ser o gestor amigo. Aquela pessoa que se preocupa mais em ser querida do que em ser de fato um líder que resolve. E aqui a gente vê bem essa diferença, olha só. De um lado tem o gestor amigo, né? Aquele que dá uma liberdade que na verdade é quase um abandono. E do outro, o que o Tugan chama de líder treinador. Esse sim dá direção, ajuda a equipe a crescer e, mais importante, deixa as expectativas bem claras. Beleza. Se o problema é a gestão ausente, qual a solução? O Tugan chama de gestão ativa. É basicamente uma virada de chave, sabe? Sair da passividade e ir para a proatividade. Mas calma lá, que esse é um ponto super importante. Gestão ativa não é microgerenciamento, tá? Não é ficar ali no cangote da equipe vigiando cada passo. É outra coisa. É sobre assumir a responsa de garantir que todo mundo entenda o que precisa ser feito, quais são as metas, para que cada um possa dar o seu melhor. E para colocar essa gestão ativa em prática, o Tugan define 5 pilares essenciais para a liderança. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Primeiro pilar, e talvez o mais poderoso, clareza é liderança. É simples assim. Sabe aquela coisa de não saber direito o que fazer? Isso gera ansiedade, gera erro. Um bom líder, então, tem que acabar com a confusão. A função dele é garantir que a equipe saiba exatamente o que, como e quando fazer. O segundo pilar é sobre conversas frequentes. Ele muda o foco daquelas avaliações de desempenho gigantes uma vez por ano, sabe? A ideia é focar no poder das pequenas interações, do dia a dia. A gestão de verdade acontece ali, naquela conversa rápida, naquele alinhamento de 5 minutos, no feedback constante. E isso já puxa o terceiro pilar. O feedback tem que ser imediato. Não adianta nada esperar meses para falar de um erro ou de um acerto. O impacto se perde todo. Para funcionar, o feedback tem que ser papum. Rápido, direto ao ponto, específico e, claro, sempre com a intenção de ajudar a pessoa a melhorar. Quarto pilar, responsabilidade compartilhada. Aqui fica bem claro o papel de cada um. O chefe orienta, treina, desenvolve a galera. A equipe executa. Pensa nisso como uma parceria mesmo, onde cada lado sabe exatamente qual é a sua parte no jogo. E por último, o quinto pilar, que é importantíssimo. Ele tira o peso ruim da palavra autoridade. Porque, gente, autoridade não tem nada a ver com ser autoritário. É sobre ser uma referência, uma fonte de direção que é previsível, justa, confiável. As pessoas seguem líderes que trazem clareza e segurança, e não quem só sabe mandar. Ok, a teoria é ótima, os pilares fazem todo sentido. Mas e na prática? Como é que a gente aplica isso no dia a dia? Vamos ver agora algumas ferramentas bem práticas que o livro traz. E olha, a parte prática é bem direta, viu? É basicamente formalizar o que deveria ser óbvio. Tipo, colocar as expectativas no papel, deixar claro que é prioridade, criar aqueles check-ins rápidos, semanais. É sobre acompanhar de perto, sim, mas sem sufocar. E uma coisa fundamental, reconhecer o bom trabalho na hora que ele acontece, não deixar para depois. E para fechar bem essa ideia, aqui estão os erros clássicos que todo mundo precisa evitar. Fugir de conversa difícil é o número 1.
Achar que todo mundo entendeu tudo só porque a gente falou uma vez? Pura armadilha. Dar autonomia para quem ainda não está preparado? É uma cilada. E claro, esperar o problema virar uma bola de neve para resolver? Bom, aí já era, né? Então, depois de tudo isso, a gente chega na grande conclusão. Afinal, qual é o verdadeiro papel do chefe, segundo Bruce Tulgan? E essa frase aqui, ela resume tudo perfeitamente. Liderança não é sobre privilégio, sobre status ou poder. É, na verdade, uma grande responsabilidade. É um ato de serviço. A função do líder é tirar os obstáculos do caminho, dar clareza e criar um ambiente certo para que cada pessoa do time consiga atingir seu potencial máximo. E aí fica a reflexão, né? É uma responsabilidade que as pessoas estão dispostas a assumir de verdade? Gostou do resumo? Então se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com quem gosta de aprender com livros. E não saia ainda, clique no vídeo que está aparecendo na tela e continue aprendendo com a gente.